Já era sabido por todos os brasileiros que nós iríamos, caso não fosse condenado e não fosse aceito a abertura do processo contra o presidente Temer para o julgamento no STF, que nós iríamos passar este ano de 2018 com muitas dificuldades. Seríamos o que tem sido chamado por quase todos aí de passageiros da agonia. Mas isso está chegando a um limite extremo. Primeiro, porque não consegue governar de maneira organizada. Segundo, porque é só atrapalhadas. Tudo que tenta fazer de forma atabalhoada, não sai de uma maneira correta, pensa uma coisa achando que vai resolver e lança aquilo como balão de ensaio. E vamos dar os exemplos aqui. Disse ele que em dezembro todos os ministros teriam que sair, que fossem candidatos. Estão saindo a conta-gota, estão avisando a ele que vão sair. Não tem força sequer para dizer, olha, todos os ministros que vão ser candidatos dizem aqui agora e pedem demissão que eu vou resolver e vou nomear os novos ministros aqui para concluir o governo. Quando fez isso, fez de forma errada. A nomeação de um foi vetado por um ex-presidente que é membro do partido dele. Aí, em seguida, conversando com o presidente de partido que tinha o direito de indicação, que era o PTB, indicou a própria filha. A filha agora foi vetada pela justiça, está proibida de tomar posse como ministra, porque enquanto cidadã não cumpriu a lei trabalhista. Imagina uma pessoa que não cumpre a lei trabalhista enquanto cidadã, quando for ministra, o que ela vai fazer, como é que vai ser isso, como é que isso vai funcionar. Então, baseado nisso, ela foi concedido um liminar proibindo a sua posse como ministra. Então, não consegue minimamente articular essas questões de governo para que nós tenhamos pelo menos um fim de governo sem sobressaltos. Porque responder pelos processos que está no STF, isso ele vai responder assim que terminar o mandato. Mas enquanto isso, pelo menos governe bem o país. Agora a última novidade, ainda nem conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que está mais do que provado que esta reforma é necessária, é preciso ser feita, mas não conseguiu aprovar esta reforma no Congresso. Estão eles trabalhando, e mais o Rodrigo Maia do que o próprio presidente da República, para que seja aprovado agora no mês de fevereiro. Mas também estão navegando em águas turvas, não sabem se vai dar certo ou não, mas pelo menos tentam trabalhar. No meio desta confusão de um assunto tão importante quanto esse, vem a equipe econômica falar da mudança da regra de ouro. Vamos explicar o que é a regra de ouro. A regra de ouro é simplesmente o governo gastar mais do que pode com a manutenção do próprio governo, que está na Constituição Federal. Ele quer alterar a Constituição Federal para alterar a regra de ouro. Aí desconversam, depois de fazerem a medida provisória, depois de discutirem isso internamente, de isso vir a público para poder discutir com os deputados, os parlamentares, foi muito grande a reação. A desconversa, não, primeiro a mais importante é aprovar a Previdência, depois nós vamos discutir a regra de ouro, se muda, se não muda, se altera, se não altera. Ora, isso não é um país de faz de conta, isso não é brincadeira. Aqui está em jogo a vida da população, daqueles que vivem e trabalham no Brasil. É preciso que o governo tenha mais seriedade com a coisa pública.